Está na linha conosco, Zé da Silva. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como vamos? Tudo bem, graças a Deus. Se eu fosse falar e mencionar tudo a profissão, realmente eu iria aqui meia hora falando do Zé da Silva. Eu queria que o amigo dissesse, né, em poucas palavras, quem é Zé da Silva, já que é natural aqui da cidade vizinha de Criciúma. Ah, pois é, são tantos Josés da Silva, né? Saber quem é esse, né? No Pois meu então. caso, eu sou um cara que passei a maior parte da vida escrevendo e desenhando. Uhum. É, fi- ficando em casa escrevendo e desenhando desde que eu era criança. A diferença é que depois comecei a trabalhar com isso. Aí é, fui para No Florianópolis começo foi estudar brincadeira, jornalismo. depois foi ganhar dinheiro com isso, né? Pois é, pois é. Aí eu fui para Florianópolis estudar jornalismo lá na UFSC Uhum. e depois comecei no Diário Catarinense, onde eu estou há 23 anos fazendo estágio no Diário Catarinense. Aí agora eu moro no Rio de Janeiro desde o ano 2000, onde eu trabalho desde essa época como roteirista de novelas na TV Globo, inventando as histórias. Uhum. E também faço livros e alguns desses livros sobre a história aqui do Sul, né? Apesar de eu não morar mais aqui há 30 anos, Certo. é, eu pesquiso muito e agora estamos lançando o livro sobre Metropol, né? Que é uma história que eu pesquiso há muitos anos já, mais de 20 anos que eu pesquiso. Já tinha feito um livro nos anos 90 e um documentário também. E agora estamos fazendo a terceira edição do livro que vai ser lançada hoje à noite no Nações Shopping. Correto. Pois é, esse assunto que a gente vai falar um pouquinho aqui, ô Zé da Silva, sobre esse assunto realmente da lenda, né, do Metropol. O Metropol, para quem não conheceu essa geração toda aí, foi destaque, né? Foi um time que começou aí na cidade pequena, há muitos anos atrás, quando Criciúma, o quê? Tinha em torno do quê? 60 mil habitantes, sei lá? Quantos habitantes tinha na época, quando É, começou o Metropol por aí? por aí. Agora, além da quantidade de moradores, tinha que ver que a cidade era totalmente diferente. Sim, As sim, regiões eram totalmente diferentes, porque se vivia em volta do carvão, então era sim. tudo muito poluído. Até na época que eu era criança, eu lembro que ainda se sentia cheiro de, de poluição quando chovia, né? Uhum. A Avenida Centenário de Criciúma não era uma avenida de carro, era uma linha de trem, passava Maria Fumaça, sempre com carvão, as pessoas sempre morando em vilas operárias, e o Metropol ele foi criado para abafar uma greve de mineiros inicialmente, e deu super certo, que ele virou um super time, conseguiu fazer os empregados pararem de reivindicar e virarem torcedores do time, porque o time era ligado à empresa. E aí foi uma jogada muito inteligente. Na época não se falava de marketing esportivo, por exemplo, e foi uma coisa que o Dite Freitas, bem de forma visionária até, né? Porque ninguém usava essas coisas na época ainda, Sim. é, a expressão nem existia no Brasil. Ele conseguiu aproximar empregados e patrões pelo Metropol, porque o Metropol foi 5 vezes campeão estadual, ganhava do Grêmio, depois foi jogar em Florianópolis, conquistou torcedores de Avaí, Figueirense, passaram a torcer para o Metropol. E o Metropol fez no ano de 62 uma das maiores excursões pela Europa de um time brasileiro até hoje. Então, é um time que marcou época e no fim ainda rogou uma maldição de 20 anos no Botafogo quando Pois acabou. é, que maldição foi essa, ô Zé da Silva? É que quando o Metropol foi jogar a Taça Brasil de 68, já tinha eliminado o Grêmio, e também, que era o campeão gaúcho, e também o campeão paranaense. Foi jogar contra o Botafogo, perdeu o jogo de ida, ganhou o jogo de volta. O terceiro jogo era para ser em Criciúma. O Botafogo conseguiu reverter o mando de campo, uma coisa que Uhum. eu não me lembro de ter visto outra vez. E aí foi jogar no Rio de Janeiro, choveu, o jogo foi interrompido, mandaram o Metropol voltar e o jogo foi marcado para o dia seguinte, a continuação da partida. E Certo. aí, e aí aqui foi uma coisa que desiludiu muito o Dite Freitas, né, que era o patrono do time, e que foi um grande motivo assim para acelerar o fim do Metropol. Isso já no ano de 69. Eu brinco que é maldição, porque o Botafogo só foi ganhar alguma coisa, o Botafogo ganhou aquela Taça Brasil, e só foi ganhar alguma coisa 20 anos depois, quando no time tinha o Paulinho Criciúma, que era Certo. sobrinho do Zezinho Rocha, lateral do Metropol.
Parecia que a maldição dizia pro Botafogo, ó, você vai sofrer até o dia em que vier alguém ligado ao Metropol fazer vocês pararem de sofrer, né? Quer E dizer, quando a então, gente pesquisa futebol, tem isso, né? Pesquisa a história e as lendas também, né? o Metropol foi para jogar a partida não aconteceu devido ao mau tempo, vieram embora e a partida aconteceu no dia seguinte, foi WO daí? Como é que foi? Como é que ficou a Isso, história, isso. né? A partida estava 1-1, foi no Tá, dia 2 de abril de 69, uma certo. quinta-feira da paixão. O, Começou o segundo tempo, 60 dos 96 refletores se apagaram. O árbitro Armando Marques declarou que a partida estava interrompida e que iam avisar o Metropol de quando iam jogar o resto da partida. Correto. E aí mandaram o Metropol de volta. O Metropol, quando voltou, disseram: não, o jogo é no dia seguinte. Os caras chegaram em Criciúma e o telegrama mandava jogar no dia seguinte, né? Aí não tem condições, né? Aí não tinha como. Aí só. O Metropol era composto por jogadores o quê? Da própria sociedade de Criciúma? Tanto. Tinha Não, algum. Como é que o era composto? Metropol tinha dois tipos de jogadores. Tinha os jogadores que eram mineiros e com talento para o futebol. Por exemplo, Rubão, que foi o que mais jogou no Metropol, o goleiro, que é uma lenda do Metropol, um símbolo, que ele era mineiro de carvão e também goleiro. Uhum. Depois foi para o Avaí e tudo. E o Tenente, também outro exemplo é o Tenente, que era lateral esquerdo, que depois foi para São Paulo e era motorista de caminhão na Carbonífera. Uhum. Depois se profissionalizou, foi para São Paulo. E também tinha, além deles, que aí tinha também o Flávio, que até virou o último a morar na Metropolitana ainda, Zezinho Rocha, eram todos jogadores que também tinham talento de futebol, eram mineiros que tinham talento de futebol. E jogadores de fora, tipo o Valdir Paulo Berg, que veio de fora, que já era jogador profissional, o que tinha passado pelo Grêmio, o Chagas, que também tinha passado pelo Grêmio, o Gilberto Tim, que depois virou preparador físico da seleção brasileira em 82, o Carbone, que veio do Botafogo e depois jogou no Inter e na seleção brasileira, o Nilzo, que foi o maior jogador aqui do Metropol. O Nilson saiu do Metropol direto para jogar no maior time do mundo na época. Saiu de Criciúma para jogar no Santos de Pelé. Uhum. Logo depois que o Santos tinha sido bicampeão mundial. Então tinha isso. Tinha jogadores que eram mineiros e que também jogavam. E jogadores que eram profissionais que vieram para compor esse time aí. Ô Zé, hoje você vai fazer o lançamento dessa obra, né? Você conseguiu reunir aí algum material, algum conteúdo com essas lendas do futebol? Você ainda conseguiu isso ou não? Eu comecei a pesquisar já em 93, né? Certo. A primeira edição do livro saiu em 96, o prefácio do Rui Castro, que é o autor do livro do Garrincha. Essa terceira edição que está sendo agora, com apoio do Autófilo Supermercado e edição da Carbo, editora de Florianópolis, do Carlos Stegman, ela tem também prefácio do Juca Kfouri, que é outro respeitado jornalista de esporte. E eu pesquiso, eu entrevisto desde 93 os jogadores, pessoas que viveram, reunindo material, reunindo até vídeo. Eu fiz documentário já sobre o Metropol, dá para achar na internet, onde entrevisto eles. Então, nessa edição, ela tem muito mais fotos. Acho que essa nova edição, que está mais de 20 anos para sair, muita gente, até fora aqui da nossa região sul, me perguntava: poxa, Zé, quando é que vai sair outro livro do Metropol, tal, porque aquele acabou. Uhum. Então, nesse aqui, eu juntei muito mais fotos e todas essas informações que foram colhidas também para fazer o documentário, para fazer uma edição mais mais ilustrativo. ampla. Tá mais ilustrativo esse também. Acho que tá mais também o espírito do que era a região sul daquela época, a época do carvão, e que a gente aparecia nos jornais da Europa até por conta do Metropol, sabe? Era uma coisa que dava muita identidade para a nossa região. Muito bem, hoje então lançamento em Criciúma, hoje dia 14, a partir das 19 horas no restaurante DOC Gastronomia, é isso? Na Soy Shopping. Isso, lá mesmo. Aguardo os aficionados pelo futebol, pela história, e não só pelo futebol, né? Porque é pela sociologia também, né? O futebol mostrando como é que a nossa sociedade
reage a ele, né? E o futebol é uma paixão, né, do Brasil, é igual o carnaval, né? Paixão do brasileiro. O lançamento custa R$ 45. Tem outra forma das pessoas também adquirirem esse teu trabalho, ô Zé? Ele vai estar disponível no site da Carbo Editora. Quem Cargo entrar no site da Editora. Carbo Editora, quem não puder ir no lançamento hoje, quem for, ainda ganha um autógrafo. Opa, que show! É. Hoje, então, ali em Criciúma, mas você já tem lá pro dia 16, né, depois de amanhã, em Florianópolis também, né? Isso. Na Assembleia Legislativa vamos fazer lá também. Perfeito. Manda o teu recado, faça o teu convite, te agradecer aqui pela gentileza de estar conosco, falando um pouquinho dessa tua obra, relembrando um pouquinho do grande time de futebol do Metropol aqui da região carbonífera, né, em Criciúma, como é conhecido, lendas do futebol que fizeram e marcaram época através do esporte. Zé, muito obrigado pela presença conosco aqui, por estar batendo papo conosco. Fique à vontade para reforçar o teu convite, convidar as pessoas que têm interesse hoje visitarem então o Nações Shopping. É isso. A partir das 7 horas vou estar lá autografando essa nova edição nesse lançamento do Histórias que a Bola Esqueceu, que é o livro que eu escrevi sobre a história do Metropol. Está saindo pela Carbo Editora, com apoio do Autof Supermercados, e lá no DOC Gastronomia do Nações Shopping. Aguardamos o pessoal que curte futebol e curte a história e a memória da nossa região. Um abraço, tudo de bom, uma ótima terça. Valeu, obrigado. Um abraço. Se puder aparecer lá também. Com certeza.